E aí galera, como é que vocês estão, meus queridos? Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos fazer a correção nesse vídeo aqui das semanas 3 do PET 5, beleza, meus queridos? Antes de a gente começar a fazer a correção aqui, eu só peço a vocês que não são inscritos ainda, que se inscrevam no canal para que a gente possa crescer, né? E acompanhar mais novidades aí de português, certas correções, as dicas de leitura bacana, né? Curtam também para que vocês possam, para que a gente possa crescer e a audiência do canal também crescer. Beleza, galera? Vamos lá, meus queridos. Olha só, vou diminuir aqui minha imagem para a gente trabalhar só com os slides aqui. Bacana? Então vamos lá. Olha só, nessa semana 3, pessoal, a gente temos atividades aí muito voltadas para questões de pronomes, né? Os pronomes relativos. Acho que vocês já devem ter assistido aí nas teleaulas, né? Na Rede Minas. Ontem mesmo eu assisti, a professora explicou muito bem o que são os pronomes relativos e como que eles são empregados, tá? Eu só vou repetir aqui, ó, quais são eles, né? Os pronomes que, quem e onde, né? Que são aqueles pronomes que não vão mudar, eles vão permanecer sempre dessa forma, certo? Eles não vão ficar no plural, eles não vão ter forma masculina e feminina, eles vão permanecer assim. E os outros pronomes que são os pronomes variáveis, né? Pronome cujo, pronome o qual, pronome quanto, certo? Acredito que vocês já devem ter assistido às aulas sobre isso e a gente vai partir já para a nossa atividade. Ah, pessoal, antes de a gente fazer a atividade, nós temos aqui um texto, né? Vocês já tiveram contato com esse texto antes, que é o texto Mocinho ou Vilão. Beleza? Nós não vamos fazer a leitura desse texto aqui, porque ele vai pedir para que a gente trabalhe apenas com esses pronomes aí destacados, pronome que. A gente vai fazer uma análise deles, não é para interpretar esse texto aqui. Bacana, meus queridos? Então vamos às nossas questões. Olha só. Indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados no trecho. Lá no texto, então, aquele texto que falava sobre os problemas, né, dos agrotóxicos nas plantações. Então a letra A está pedindo o seguinte, ó, dano à saúde do trabalhador rural que, em geral, aplica o produto sem proteção. Olha só, os pronomes relativos, gente, como foi bem explicado ontem, na verdade, na terça-feira na teleaula, é aquele pronome que ele vai se referir a um termo antecedente, né? Ele vai se referir a um termo que foi dito antes, para que a gente não precise ficar repetindo o tempo todo. Então ele vai se referir, ele vai substituir uma palavra que está antes dele, certo? Então nesse caso aqui, que palavrinha que está antes desse que está destacado aí? Olha só, dano à saúde do trabalhador rural, que em geral aplica o produto sem proteção. Quem é que aplica o produto sem proteção? Nesse caso aqui nós temos a palavra trabalhador rural, beleza? A palavrinha que está se referindo a ele, né? E outra aí, ó, que ingere vegetais contaminados. Então só voltando aqui, olha, quem é que ingere vegetais contaminados? A gente vai ter que olhar quem é que está aqui antes desse pronome relativo que, tá vendo? Ó? Que ingere vegetais contaminados. Quem é que ingere? O consumidor. Bacana? Olha só. Consumidor que ingere vegetais contaminados. Certo? Continuando aqui. Dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas que prejudica das minhocas aos peixes. Na verdade aqui, quem é que prejudica das minhocas aos peixes? Aí a gente poderia pensar, né? Ah, professor, mas o que vem antes aí, da palavra que, é palavras águas, não é isso? Só que a gente vai analisar aqui, olha só, o contexto. Quem é que prejudica? As águas prejudicam? O solo prejudica? Não. Na verdade aqui, a palavra que está se referindo à poluição, né? A poluição é que prejudica. Então, o que é que prejudica? A poluição do solo e das águas. Bacana? A questão 2. Poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Como ficariam as frases? A gente poderia fazer essa substituição sim. Olha só. A gente vai poder fazer essa substituição aqui, por exemplo, desse que, olha. Desse que, por qual outro pronome daquele lá? Então eu coloquei aqui, ó.
dano à saúde do trabalhador rural, o qual, né, em geral, aplica o produto sem proteção. Então, esse pronome que pode sim ser substituído pelo pronome o qual, né, o qual está se referindo a trabalhador rural também. E a outra aqui, ó, que ingere vegetais contaminados. Nós vimos lá que quem ingere os vegetais contaminados, quem é? O consumidor. Então, eu coloquei aqui o consumidor, né, o qual ingere vegetais contaminados. Seguindo aqui, que prejudica da minhocas aos peixes. Quem é que prejudica? A poluição. Então, vamos colocar, né, a qual, né, dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, a qual prejudica das minhocas aos peixes. Beleza? Então, a gente pode fazer, sim, essa substituição aí tranquilamente do pronome relativo que pelo pronome relativo o qual ou a qual, né, ou as suas variantes, que seriam as quais ou os quais. Beleza? Continuando a questão 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? Então, nós vimos lá na atividade anterior que os elementos que esses pronomes relativos estão se referindo são esses aqui, né? Trabalhador rural, consumidor, né? Está se referindo aqui à questão aí da poluição do solo e das águas, certo? Então vamos lá, olha só. A resposta é a seguinte. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, o papel e a importância de cada um deles é a manutenção da cadeia produtiva em perfeito funcionamento, certo? Por que isso? Porque cada um desses elementos aqui, eu coloquei aqui o trabalhador rural, o consumidor, o solo, as águas, certo? Na verdade, aqui o trabalhador rural ele é responsável pela plantação, né, e pelo cultivo. Então, o trabalhador rural planta e cultiva, o consumidor compra os produtos, né? O solo, na verdade, esse aqui seria a continuação de as águas. Eu acabei não fazendo, não apagando ele aqui, mas desconsidere. Então, o solo é o local onde se cultiva os alimentos. E as águas é responsável pela umidificação, né? Ela umidifica o solo e conduz, né? Umidificar o solo e conduzir os nutrientes, certo? As águas elas são importantes para conduzir os nutrientes através ali das raízes, né? Do caule, levam todos os nutrientes necessários para que as plantações, né? Os alimentos aí se desenvolvam. Beleza, meus queridos? Então, aqui está a resposta da questão 3. Vamos lá. Na questão 2, nós temos também um texto aqui grande, né? Mas não pede para que a gente faça a interpretação. Então, eu não vou ler esse texto porque eu acredito que vocês já devem ter lido. Aqui nós temos os pronomes destacados aqui, os pronomes que, pronome quem, destacados, né? Então, na questão seguinte, pede para que a gente faça o seguinte, ó, preenche o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável e a quem ele se refere. É aquilo que eu falei. Alguns pronomes relativos eles vão ser variáveis ou invariáveis. O que significa isso? Eles vão mudar, eles vão ficar no plural ou eles vão ficar no singular, ou eles vão ficar no masculino ou feminino. Alguns deles não terão essa variação. Então, aqueles pronomes que estão lá no texto são esses aqui, que, quem e que. Todos eles são invariáveis, porque a gente não tem aqui variação para masculino e feminino para o que. Né? Nós não temos plural para ele, nós temos apenas singular. Da mesma forma é o pronome quem, certo? Ele vai continuar da mesma forma. E também o pronome onde, só que o pronome onde não está presente aqui. Então, todos eles são variáveis e o pronome que lá no texto se refere à palavra momento, o outro pronome que seguindo se refere a indivíduos, certo? São as palavrinhas que estão antes deles. O outro lá seguindo se refere a participantes. O pronome quem se refere a Michael e Asa, certo? O nome que está lá antes, né? Esse nome aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso, esclareceu Michael e Asa, né, da Universidade da Califórnia dos Estados Unidos. A quem entrevistamos? Entrevistamos quem? Michael e Asa, beleza? Então, e o último aqui, ó, o pronome que está se referindo a
as pessoas, né? As pessoas que exercitaram. Olha aqui. Então, as pessoas está antes dele, é o seu antecedente. Então, quem é que exercitaram? Quem se exercitaram? As pessoas. Bacana? A questão 3, nós temos aqui de novo, pessoal, mais um texto, né, sobre, agora falando dos modalizadores discursivos. Os modalizadores, meus queridos, na verdade se tratam aí de palavras que servem para indicar alguma circunstância. A gente vai tratar como se fossem advérbios, certo? Palavras que indicam alguma circunstância ou de modo, ou de certeza, ou de suposição, ou de julgamento, certo? Então essas palavras aí que são os modalizadores, nós vamos encontrá-las muito dentro dos textos. E elas servem também para fazer ligações, né? Para manter o texto coeso, para fazer com que as ideias fluam normalmente, né? Fazendo uma ligação entre um parágrafo e outro, entre uma oração e outra, beleza? Então nós temos os modalizadores aqui que vão dar a ideia de certeza, né? Que vão dar a ideia de possibilidade, suposição, que são as palavras é possível que, tenho certeza que, é certo que, é claro que, talvez, certo? Tem os outros que indicam em permissão ou obrigação, né? Você pode, eu preciso, você deveria, eu sugiro. Análise ou afeto ou julgamento são expressas por meio de felizmente, infelizmente, pena que, lamentavelmente, ainda bem que, estranhamente. São alguns dos modalizadores. Vamos então... Aí nós temos esse texto aqui, que a gente também não vai fazer a leitura dele, porque eu acredito que vocês já fizeram, e nele estão presentes alguns desses modalizadores, olha só, inevitavelmente, inicialmente, se por um lado, certamente, efetivamente, vergonhosamente. Aí lá na frente, na questão referente a ele, pede para que a gente faça, nós vamos fazer a classificação desses modalizadores, né? A gente vai fazer a classificação deles. Então, lá já na questão, já veio aqui, já vieram esses modalizadores todos aqui marcados. Então, a gente vai fazer, na verdade, apenas a classificação. Olha só, inevitavelmente, na verdade, essa classificação que fiz aqui é baseada na minha análise, tá? Na minha percepção. Então, pode ser que você pense de uma outra forma e pode ser que talvez você esteja correto também, certo? Porque isso varia muito. Olha só, inevitavelmente, eu acredito que isso aqui dá a ideia de certeza, né? Inevitavelmente, é algo que não se pode evitar, é certo que vai acontecer. Inicialmente, né, traz a ideia de análise. Aí, se por um lado, né, se, olha só, isso aqui, suposição, possibilidade, né, talvez não aconteça, né? Esse se traz muito essa ideia de possibilidade, ó, se, algo que está no campo aí da hipótese, da suposição. Certamente, né, da ideia de certeza, efetivamente também certeza. Aí, vergonhosamente, eu coloquei aqui julgamento, porque isso faz parte, né, de uma opinião pessoal do autor em relação a algo, vergonhosamente, certo? Continuando, qual a importância dos modalizadores para esse texto? Então eu coloquei aqui o seguinte, ó, além de manter a coesão textual, né, como eu já falei, que eles servem para isso, para manter essa ideia, né, a fluidez da leitura do texto e ligar uma frase a outra, um parágrafo ao outro, nós temos aqui o seguinte, ó, além de manter a coesão, os modalizadores indicam o ponto de vista do autor a respeito do assunto tratado, porque esses modalizadores eles também vão trazer essas opiniões pessoais do autor, né? Quando ele julga, quando ele dá certeza, quando ele faz uma análise. Então isso indica muito também as opiniões do autor, o ponto de vista dele. Então, galerinha, essa foi a correção, né, de mais um PET e espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais, né, com essa correção. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, meus queridos. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Dá aquele joinha, né, para receber mais novidades. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.